Não vá para a audiência sem saber essas 5 dicas que eu vou passar agora para você. Pois é, meu nome é Vanessa Paiva, sou advogada familista, atendo só mulheres e agora vou dar aqui 5 dicas para você. Muitas mulheres me procuram com medo, frio na barriga, angústia, ansiedade. Por quê? Porque a linda audiência, aquela data tão esperada, está marcada. Seja de conciliação ou seja a audiência, aquela final, que é a audiência de instrução e julgamento, que é aquela audiência em que vai realmente ouvir as partes, ouvir testemunhas, se for o caso, ouvir peritos, né? Debater ao final os advogados. Bom, primeira coisa que você tem que saber. Se você estiver falando de uma ação de alimentos, a lei diz que a audiência ela é marcada, ela é una, ou seja, é uma audiência só. Não havendo conciliação, ela converte em audiência de instrução e julgamento. Mas na prática, não é assim que tem acontecido. Normalmente, os juízes marcam uma audiência de conciliação, que é aquela audiência que muitas das vezes a outra parte nem apresentou a defesa ainda. O juiz quer primeiro saber se há algum meio de conciliar as partes. Se não houver, aí ele abre o prazo para o pai, para outra parte de alguma forma, pai, mãe, seja lá quem for, avô, avó, para que eles possam apresentar essa defesa. Então, vamos trabalhar primeiro com a audiência de conciliação. E essas dicas aqui que eu vou dar para vocês servem para todas as audiências que vocês forem passar na vida de vocês. Então, seja de guarda, divórcio, compartilha de bens, uma indenizatória, uma ação de alimentos, enfim, guarde. Dica número 1. Gente, audiência, seja de conciliação com o conciliador ou com o juiz, seja uma audiência de instrução em que obrigatoriamente estará ali presente juiz, promotor, assistente de juiz, é um ato solene. Então, por ser um ato solene, obrigatoriamente exige uma postura, tanto do advogado quanto sua, cliente, parte num processo. Então, você vai estar trajada adequadamente, se essa audiência for presencial e se ela for virtual, igualmente você estará trajada adequadamente. Eu quero dizer o quê? Que se eu estou indo para um ato que é um ato solene, de respeito, eu não vou com roupa de festa, tá bom? Então, o judiciário ainda exige essas condutas e, inclusive, essas regras de vestimenta, tanto do advogado quanto da parte. Então, eu sempre oriento as minhas clientes a estarem sempre com uma roupa adequada para estar ali perante ali o juiz, a outra parte, tudo mais, passando uma imagem mais séria para resolver aquele problema que está ali apresentado, tá bom? Dica número 2, postura em audiência. Gente, essa dica pega e guarda. Por quê? Tem muita parte que leva a bronca do juiz adoidado. Quer falar na hora que não é permitido, fica fazendo caras e bocas, provocando a parte contrária. Não é minha cliente que faz isso, claro que não, porque minha cliente é orientada previamente. Então, se você não é minha cliente, mas está assistindo esse vídeo para poder se preparar para sua audiência, saiba, você precisa ter uma postura condizente. Quando for lhe dada a palavra, e será dada a palavra, fica tranquila. Você fala tudo o que você tem para falar. Dica número 3. Cuidado com os termos que você vai utilizar em audiência. Cuidado para você não cair em contradição. O que eu faço para não cair em contradição, Vanessa? Você vai ter uma conversa prévia com a sua advogada. Então, segura só. Quando é a minha cliente, eu marco uma reunião com ela antes e eu explico tudo o que vai acontecer naquela audiência. E eu ainda falo para ela, olha, na hora que você for chamada, né, no momento de prestar um depoimento ali pessoal para o juiz, ela tem que responder. Agora, numa audiência de conciliação, se o conciliador chamar ela para explicar alguma coisa e ela ficar nervosa, acontece muito, ela pode passar a palavra dela para mim. Então, eu como advogada dela, constituída nos autos por meio de uma procuração, eu posso falar por ela. Aliás, eu posso falar com bastante embasamento, já que fui eu que estive ali praticando todos os atos processuais em defesa dos interesses dela. Então é bem bacana, eu falo para ela, fica tranquila, passa a palavra para mim, e ela passando a palavra para mim, eu explico a versão dela. Então, saiba usar as palavras, não adianta você querer contar toda a sua história, seja sucinta, use aquele tempo que lhe é dado de forma inteligente, de forma que você explique com objetividade, tá bom?
Dica número 4. Sabe aquele ranço que você tem da parte contrária? Gente, ninguém vai para um processo amando a parte contrária. Porque se vocês estivessem numa sintonia muito boa, não haveria um processo, estaria já tudo na fase ali, né, do oba-oba, consensual, só pede para o juiz homologar e tudo bem. Não é esse o caso. Então, você vai esquecer, guardar todo esse ranço numa caixinha, vai segurar as emoções e vai para o processo ciente de que você quer, você tem um objetivo final para alcançar. E, atenção, quem grita perde a razão. Então, por mais que você esteja sendo, de repente, de alguma forma molestada, provocada pela parte contrária, às vezes tem muito juiz, muita juíza grossa também, sempre peça para sua advogada, para o seu advogado chamar a ordem e trazer o respeito para o momento ali da audiência, tá bom? Quinta dica, essa daqui, segura. Gente, é o seguinte, muitas vezes no meio da audiência vem uma proposta. E a proposta, às vezes, não é nem aquilo que você quer, mas eu te convido a ou pedir licença e ter 1 minuto com a sua advogada, com o seu advogado, se você estiver presencialmente, ou pedir esse tempo com o seu advogado, com a sua advogada, na sala virtual, de modo a fechar a câmera e mutar o microfone e conversar com o seu advogado. Por quê, gente? Porque na conciliação, muitas vezes, um bom acordo, ainda que não seja o melhor, né? Então, vamos supor, numa ação de alimentos, a mãe tá pedindo 2.000, mas o pai tá oferecendo 1.300, mais escola, mais convênio. Não é o ideal, não é o que a mãe quer, mas é um acordo que vai ser muitas vezes melhor do que uma sentença. Imagina que até chegar na sentença, você vai calejar muito, vai demorar muito, talvez o juiz nem dê o que você quer. Então, toda proposta que vier da parte contrária é o momento de ser reflexiva com a sua advogada, com o seu advogado e ver se não é a hora de fechar. De repente você fecha um acordo aqui, lá no futuro a necessidade do seu filho, da sua filha aumentou, mas você pode pedir revisão. Então, pelo menos naquele momento você acertou a vida do seu filho, a sua vida e saiu numa paz com a parte contrária, tá bom? Leva todas as ações de família, o juiz vai tentar conciliar você. Então, seja numa audiência de conciliação, seja numa audiência de instrução, educação, postura, cuidado com o que você vai falar, não cai nas garras da provocação da parte contrária, tem um alinhamento com o seu advogado, com a sua advogada, ouça a proposta e coloque numa balança. Será que não vale a pena eu aceitar essa proposta? Tá bom? Leva essa dica e depois volta aqui para me contar se deu certo ou não. Beijo!